O conto que eu escolhi foi Aladim e a Lâmpada Maravilhosa, onde conta a história de um menino que se chama Aladim. Aladim era filho de um pobre alfaiate que vivia na cidade da China. Quando seu pai morreu, ele era muito jovem e sua mãe teve que fiar algodão dia e noite para sustentá-lo. E Aladim, ele era um menino que gostava de ficar nas ruas com os colegas. Ele era um menino muito irresponsável. Aladim era um menino irresponsável, né? Aí, certo dia, apareceu um estranho que necessitava da ajuda de um jovem e percebeu logo que Aladim era exatamente o que ele estava procurando. Mas a primeira coisa que o mágico fez foi indagar com as pessoas que estavam ali. E depois que ele se dirigiu-se a Aladim, porque ele queria informações. De repente, né, ele chegou em Aladim e perguntou: meu rapaz, você não é o filho de Mustafá? E o alfaiate? Aí Aladim respondeu: sim, sou eu. É meio que estranho, né, assustado. Sim, sou eu, só que o meu pai já faleceu. E ao ouvir isso, né, o mágico abraçou Aladim, meio fingindo que estava chorando, triste com aquela notícia. E ele veio com a história dizendo que Aladim era sobrinho dele, pois seu pai era seu irmão, e que tinha conhecido à primeira vista, porque Aladim era muito parecido com o seu pai. E aí, o homem deu 2 moedas de ouro para Aladim e falou para ele ir para a casa dele e falar para a mãe dele que ele iria jantar lá para conhecer, né, a mãe dele e para falar da história dele também. Aladim chegou em casa e contou para a mãe dele, né, perguntando: mãe, eu tenho algum filho, algum tio? Aí a mãe dele falou assim: não. Aí ele conta que, né, que ele encontrou com um homem estranho, que falou que era irmão do pai dele. Ele ficou meio assustado, mas queria ter a certeza. E disse que aquele homem iria jantar, né, na casa deles naquela noite. E quando tudo ficou pronto, o mágico pega e aparece. Bate na porta e trouxe vários embrulhos de frutas e doces, muitas refeições para o jantar. Fingindo que estava chorando, ele cumprimentou a mãe de Aladim com as lágrimas no olho, né? Todo triste, disfarçando ali. E aí é onde eles se sentam, vão jantar, e ele conta todas as viagens que ele teve que passar para chegar até a China, né? De como, o que ele passou. Aí ele fala que tinha 40 anos, que ele tinha passado, mais de 40 anos que ele tinha passado fora desse país. Depois de ele ter contado a história dele, ele começa a perguntar para a mãe de Aladim o que Aladim fazia. E Aladim pegou e abaixou a cabeça, porque aí ela começou a explicar: ele não faz nada, ele não tem interesse, ele não pegou o incentivo do pai dele. E ela fala que ele só fica na rua brincando, fica altas horas. O mágico, ao ouvir aquilo, falou para Aladim: isso não é uma coisa boa, meu sobrinho, né? Aí depois, lamentando aquilo. Aí o mágico pensa uma ideia. Se você quiser, eu posso abrir uma loja para que você possa trabalhar. E Aladim ficou todo contente ao ouvir aquilo. Aí no dia seguinte, eles saíram para comprar roupas elegantes, né? E depois eles iam passar na loja para escolher a loja, né, que Aladim ia trabalhar. E assim ele fez, eles comprou tudo. Aí no dia seguinte, ele falou assim: amanhã eu virei buscar você, né, pra gente dar um passeio aí no campo e depois a gente vai abrir a loja. E assim, no dia seguinte, Aladim pegou e foi ao encontro do seu tio, né, que se dizia ser o seu tio. E ali eles andando,
O tio falou para o menino: vou te mostrar uma coisa que ninguém ainda viu. Já tinha interesse nisso, em alguma coisa. E ali o mágico começou a fazer uma magia. E Aladim, assustado, sem entender nada, chamou o tio dele para ir embora. Ele falou assim: não tenha medo, pode ficar tranquilo. Aí ele abre a caverna e conta: debaixo dessa pedra tem algo muito valioso e que fará de você uma pessoa muito rica, mais poderosa que todos os reinos. E ali, quando abriu, né, tinha uma escada que conduzia a uma porta, que descia um degrau, muitos degraus. E assim, né, o mágico ordenou para que ele pudesse descer lá. E que havia 3 salão, né, e que ele não pudesse triscar em nenhum deles. Não poderia triscar em nada que estava ali. Porque se Aladim tocasse em algum daquelas coisas, que eram os vasos, ele poderia morrer. E assim explicou, né, o mágico. E se Aladim continuasse andando, ele ia chegar num jardim. E nesse jardim estaria uma lâmpada maravilhosa. E assim, né, o mágico pegou e tirou um anel do dedo e entregou para Aladim, dizendo que se ele obedecesse, o anel iria proteger contra todos os males. E Aladim desceu todos os degraus. Ele estava assustado um pouco. E até que chegou, quando ele viu que tudo que tinha lá era valioso, que valia muito dinheiro, ele chegou e viu no jardim e viu a lâmpada maravilhosa. Quando ele estava prestes a voltar, o homem grita: traga-me a lâmpada. Aladim percebeu que a voz dele estava muito estranha, muito grossa, né? E que ele já estava falando diferente. Aí ele falou assim: deixe-me sair primeiro, me ajude. Aí ele falou assim: me entregue a lâmpada primeiro. Aí Aladim: não, deixe-me sair primeiro que eu te entrego. E o homem, né, o mágico, que estava irritado já, querendo a lâmpada, se irritou e atirou um pouco, né, e fechou a caverna. E assim Aladim ficou preso lá dentro. E Aladim, desesperado, gritou: tire-me daqui, tire-me daqui. E assim Aladim ficou durante 2 dias lá. Ele juntou as mãos para rezar, para pedir a Deus uma solução, e esfregou o anel que ele estava no dedo na lâmpada, e apareceu um gênio. E ele era assustador e enorme, e surgiu dizendo: que deseja? Sou escravo do anel, e cumprirei as suas ordens. E Aladim pegou e suplicou para ele: tire-me daqui, por favor. E o mágico falou assim: desejo realizado. E logo Aladim apareceu lá fora da caverna. Muito atordoado, Aladim chegou em casa, contou a história para sua mãe. Depois de ter contado tudo, ele perguntou para sua mãe que estava com fome. Ela falou: não temos nada para comer, meu filho. Aí a mãe dele pegou e falou para ele: venda-se a lâmpada, meu filho. Pode ser que ela traga mais problemas para a gente. Aladim pegou e respondeu, né, para sua mãe, que disse que não iria vender a lâmpada. Ele pegou e foi limpar a lâmpada. E de repente apareceu um gênio. Gritou bem alto: sou o gênio da lâmpada e obedecerei a pessoa que estiver segurando. Aí o menino pegou e disse: arranje-me comida, algo para comer. E assim o gênio fez. Apareceu com uma bandeja de prata cheia de comida.
Aladim e sua mãe sentaram e comeram com muito prazer. E quando a comida acabou, eles pegaram e venderam os pratos, né? Até que um comerciante passou a perna em Aladim, porque ele não sabia o tanto que valia aqueles pratos para poder sobreviver, né? Então eles tinham que vender para poder sobreviver. Aí certo dia, Aladim estava passeando por ali e ouviu a voz do sultão, mandando que as pessoas fechassem as lojas e saíssem todos das ruas, porque sua filha ia ao banho do mar e não podia ser vista por ninguém, né? Aladim, muito curioso, queria conhecer a princesa e se escondeu de trás da porta. E assim que quando ela foi tomar o banho, tirou o véu, Aladim viu o rosto daquela menina bela, daquela princesa bonita, e ali ele acabou gostando dela. Chegando em casa, ele contou para sua mãe que queria casar-se com a princesa, a filha do sultão. A mãe dele pegou e sorriu e disse: "Meu filho, você deve estar louco para pensar numa coisa dessas." Mas por quê? Porque ela sabia que a filha do sultão era rica e eles não tinham condições para dar o que o rei queria. E ele pegou e falou para a mãe dele que ele não estava louco e que ele queria, porque queria que casasse com a menina, né, com a princesa. Aí ela perguntou para ele: "Como você vai fazer isso?" Aí ele falou assim: "A senhora vai me ajudar." "Mas como?" "Levando o presente pro rei." Aí a mãe dele pegou e disse: "Você sabia que se for para levar um presente pro rei, né, tinha que ser um presente muito valioso." Aí Aladim pegou, viu que tinha umas pedras preciosas e trouxe para a mãe. E ela levou num prato de porcelana. Chegando lá, ela colocou o presente na frente do sultão. E ele, né, surpreso, disse para ela: "Que riqueza, que encanto." E como ele queria, né, que a filha dele casasse, ele ordenou para a mãe de Aladim que ela fosse dizer a seu filho que ele desposará a princesa se enviar 40 tinas cheias de joias como aquelas, e que elas deveriam ser entregues por 40 escravos negros, cada um procedido por escravos brancos, todos ricamente vestidos, né? Que eles tinham que estar bem organizados também, bem vestidos mesmo. A mãe de Aladim, toda triste, voltou para casa, né? Pensando que tinha perdido, né? E que ela teria que dar aquela notícia triste para o seu filho. E assim ela contou a história para ele, né? Quando chegou em casa e pensou que ele ia desistir. E Aladim mostrou ao contrário, ele foi sorrir. E assim, quando a mãe dele se afastou, ele pegou a lâmpada e esfregou e o gênio apareceu. E assim ele pegou e pediu, né, que ele queria que tudo que o sultão tinha pedido que seja realizado, né, que fosse realizado. E o gênio desapareceu e voltou com tudo que o sultão tinha pedido. E aí Aladim todo feliz, ficou todo feliz. E assim eles dirigiu-se ao palácio. Quando o rei viu aquilo, ficou admirado. Depois que ele viu, ele falou para a mãe de Aladim que ela fosse falar para seu filho que o espero de braços abertos, né? Que ele esperar Aladim de braços abertos. E a mãe, toda feliz, nem pensou e nem perdeu tempo, já foi contar logo para Aladim. Após ele ter ouvido aquela notícia tão boa, já foi correndo e pegou a lâmpada e esfregou de novo até que o gênio apareceu. E assim ele diz: "Desejo um banho perfumado, uma roupa luxuosa e tudo bonito."
E assim o desejo dele foi realizado, né? Apareceu à sua frente tudo o que ele pediu. E assim que ele chegou no palácio, né, o rei fez uma festa muito bonita para eles, né, ele foi bem recebido no palácio, porque ao ver que Aladim era um rapaz muito rico, né, quando o rei viu aquilo, mas assim, o rei chegou nele e falou, eu quero que você dê um lugar digno para minha filha, onde ela possa se acobertar, onde ela possa se sentir bem, um dos lugares mais belos e precioso que ela merece. E assim Aladim fez, pegou a lâmpada novamente e pediu para que o gênio fazesse o mais rápido possível um palácio gigante na frente do palácio do sultão. E assim ele colocou a princesa lá e durante muito tempo eles foram felizes. Até o mágico mal aparecer. E assim ele tinha descobrido que Aladim estava rico, que ele não tinha morrido, né? Ele com muita raiva falou que ia vingar de Aladim. Em um certo dia Aladim foi caçar e o mágico aproveitou da situação e foi até o palácio. E assim ele comprou dezenas de lâmpadas, um monte de lâmpadas velhas, novas, e disse que queria trocar, né? Ele saiu gritando, troca-se lâmpadas novas por lâmpadas velhas, né? E a princesa, sem saber de nada, né? Pegou a lâmpada velha e trocou por uma nova, achando que ia satisfazer o seu marido. E assim, esse mágico pegou e fez o pedido para a lâmpada, o mágico da lâmpada, que ele pusesse o palácio junto com a princesa e os seus escravos na África. E assim, no dia seguinte, o sultão foi dar uma olhada para admirar. Sempre ele fazia isso, admirar o palácio. Quando ele descobriu que não tinha mais nada, que o palácio havia desaparecido, ele ficou desesperado e falando que ia matar Aladim. Assim ele mandou os guardas pegarem Aladim. Quando trouxeram Aladim, ele perguntou: "Você não sabe cadê a minha filha?" Ele, meio assustado, disse que não, eu não sei. Aí tá. Ele falou assim, ele queria arrancar a cabeça de Aladim, mas o povo não deixou, ficou muito indignados, porque Aladim era uma pessoa muito importante. Aí ele disse, pois bem, vou te dar a última chance, te dou 40 dias para que você possa trazer a minha filha aqui de volta. E Aladim, todo desesperado, rodou toda a cidade perguntando se havia visto a princesa, onde estava o palácio dele. E ao pedir a Deus uma solução, ele esfregou o dedo num anel. E o gênio do anel apareceu e perguntou-lhe o que ele queria. Aí ele falou assim: o que eu mais quero é que você devolva o meu palácio e a minha esposa. Aí o gênio falou assim, isso não é o meu poder. Sou apenas o gênio do anel. Então Aladim foi lá e pensou, né? Então me leve ao meu palácio. E assim o desejo foi realizado. Chegando lá, a princesa estava no seu quarto chorando. Quando ela viu Aladim, ela ficou super contente. E ela contou a história para Aladim, né? Nas trocas das lâmpadas. E aí Aladim teve uma ideia, fizeram um plano, né? Envenenou o mágico, né? Pegou e eles conseguiram a lâmpada de volta. Depois de ter conseguido, eles voltaram para o palácio do rei. E ele, muito contente, mandou, né, que o matasse aquele mágico, né, aquele mago que não prestava, né?
porque era uma pessoa muito ruim, que foi por causa dele que tinha acontecido aquilo. E ele pediu desculpa para Aladim, né? Ficou muito decepcionado, né? Por causa daquilo, né? Mas Aladim superou, né? E pediu. Depois disso tudo, o rei ordenou que tivesse uma festa, né? E teve essa festa. E Aladim, mais a sua esposa viveram felizes para sempre. E esse rei sultão, ele morreu antes. Quando ele morreu, ele deixou a sua herança para sua filha e quem tomou de conta foi Aladim. E assim eles tiveram filhos e viveram felizes para sempre.